Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de soldados alemães foram feitos prisioneiros pela União Soviética. As estimativas do número de homens envolvidos variam dependendo das fontes. Por um lado, fontes soviéticas citam aproximadamente 2,4 milhões de prisioneiros alemães, enquanto os números alemães estimam que pouco mais de 3,5 milhões de homens foram aprisionados. Parte desta discrepância é explicada pelo fato de que os números alemães incluem soldados capturados de outras forças do eixo, incluindo os húngaros, mas na maioria das vezes essa diferença se deve simplesmente às grandes lacunas na manutenção de registros devido ao caos do pós-guerra. Neste vídeo, nós veremos o que aconteceu com os soldados alemães e japoneses que foram mantidos em cativeiro na União Soviética. A captura em grande escala de soldados alemães pela União Soviética começou com um cerco e derrota da Alemanha em Stalingrado e continuou a crescer até a derrota final da Alemanha em 1945. Os soldados alemães sabiam antecipadamente que as condições no cativeiro soviético seriam, na melhor das hipóteses, duras e sempre que possível optariam por se render aos aliados ocidentais, onde o cativeiro seria melhor de acordo com as convenções de Genebra. Entretanto, os aliados ocidentais, no interesse de manter relações diplomáticas cordiais enquanto a guerra ainda estava em andamento e também na esperança de evitar conflitos diretos quando a Alemanha fosse derrotada, entregaram milhares de prisioneiros de guerra alemães aos soviéticos. Menos conhecida para nós ainda era a situação dos prisioneiros de guerra na Ásia Oriental, quando o Japão se rendeu. A União Soviética havia declarado guerra ao Japão nos últimos dias da Guerra no Pacífico, sem prever a súbita rendição do Japão após os ataques atômicos a Hiroshima e Nagasaki. Entre 500 mil e 1 milhão de soldados japoneses foram feitos prisioneiros pela União Soviética quando o Exército Vermelho ocupou a Manchúria, a Coreia, as Ilhas Kurilas e a ilha Sakhalin. Isto totaliza aproximadamente 4,5 milhões de prisioneiros de guerra nas mãos da União Soviética. Em se tratando de localização, a maioria dos prisioneiros japoneses permaneceu na Sibéria e no extremo oriente russo, enquanto os prisioneiros de guerra alemães foram mantidos na Rússia europeia e também nos Montes Urais. Os prisioneiros alemães e japoneses foram usados como fonte de mão de obra escrava para a União Soviética. Os japoneses, por exemplo, estavam fortemente envolvidos na construção de grandes projetos de infraestrutura. Eles também construíram novos projetos habitacionais e instalações industriais em lugares como Irkutsk, Khabarovsk, Vladivostok e Tashkent. Foram também uma parte vital da construção da linha principal Baikal-Amur, uma ferrovia que corria paralelamente à linha Transiberiana, porém mais ao norte, longe da fronteira chinesa. Segundo dados soviéticos, 26% dos prisioneiros de guerra japoneses foram enviados para trabalhar em indústrias florestais, 23,5% em mineração, incluindo a região de Donbass, na Ucrânia soviética, 12,2% em trabalhos agrícolas e pouco mais de 16% em projetos da indústria pesada e também da construção industrial e civil. Esses números se tornam ainda mais marcantes quando se considera o relativo subdesenvolvimento da Rússia asiática. Mas e enquanto isso, o que estava acontecendo na Rússia europeia com os prisioneiros de guerra alemães? Citando o ministro das Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, ele disse que os prisioneiros de guerra alemães permaneceriam na União Soviética até que Stalingrado fosse reconstruída. E sim, eles reconstruíram Stalingrado, a cidade que havia sido quase completamente destruída durante a guerra.
Entretanto, os prisioneiros de guerra alemães também foram trabalhar em outros lugares. Trabalharam para construir a indústria petrolífera georgiana, construíram aeroportos e casas em Vilnius e Tallinn, nas repúblicas bálticas, foram forçados a trabalhar nas minas de carvão de Donbass e construíram moradias e infraestrutura pública em todo o país, incluindo Leningrado e Moscou. O uso de mão de obra carcerária alemã era tão difundido que em 1947, 1 em cada 6 trabalhadores operários na União Soviética eram alemães e 1 em cada 4 trabalhavam na produção de materiais de construção. No que diz respeito à indústria de armas soviéticas, 20% dos metalúrgicos e 30% dos operários da indústria aeronáutica também eram alemães. A experiência industrial alemã estava sendo usada para impulsionar a indústria de armamento soviético. Enquanto isso, simultaneamente, os cientistas alemães capturados eram colocados para trabalhar em programas de foguetes balísticos e nucleares soviéticos. Sobre a vida diária dos prisioneiros, em resumo, as condições eram horríveis. Muitas vezes eles trabalhavam entre 10 e 14 horas por dia, apesar da exigência oficial de que deveriam trabalhar apenas 8 horas por dia. Isso sem incluir o tempo necessário para que eles pudessem caminhar até o seu local de trabalho, que poderia variar entre 5 e até 18 quilômetros de distância. Isso porque a União Soviética estava mal preparada para um número tão grande de prisioneiros e não tinham acomodações suficientes. Como resultado, as instalações existentes estavam superlotadas e em más condições. Por sua vez, muitos dos prisioneiros de guerra japoneses, no início de seu cativeiro, não tinham alojamentos e eram forçados a dormir ao ar livre. Isto, combinado ao fato de que não lhes forneceram roupa de inverno, fazia com que a hipotermia e outras doenças começassem a correr desenfreadamente entre os prisioneiros. Quanto à alimentação, no papel, eles eram bem alimentados, pois deveriam receber de 300 a 400 gramas de pão, 300 gramas de arroz, 100 gramas de milho, além de 50 até 100 gramas de carne ou peixe e mais de 600 gramas de vegetais e 20 gramas de açúcar por dia. Claro que tudo isso no papel. Na realidade, mesmo a maioria dos cidadãos soviéticos não comiam tão bem. Além disso, havia uma diferença entre a quantidade de alimentos que os prisioneiros japoneses receberiam em comparação com a recebida pelos alemães. No final das contas, a diferença no tratamento soviético dos alemães e dos japoneses pode ser evidenciado no número de mortes de prisioneiros de guerra. Fontes soviéticas afirmam que houve aproximadamente 350 mil mortes de prisioneiros alemães, de um total de 2,4 milhões, ou seja, cerca de 15%. Já as fontes alemãs reclamam um número de mortes de cerca de 1,3 milhões, de um total de 3,5 milhões de prisioneiros, isto é, cerca de 37%. Agora, vamos comparar isso com a taxa de mortalidade entre os prisioneiros de guerra japoneses. De acordo com o número soviético, entre 560 e 760 mil soldados japoneses foram feitos prisioneiros na União Soviética, dos quais aproximadamente 60 a 300 mil morreram em cativeiro. Em resumo, estes números estão diretamente relacionados ao tratamento geral que os prisioneiros receberam nas mãos dos soldados soviéticos, ou seja, uma porcentagem vaga demais pela imprecisão dos dados, deixando ainda assim os japoneses estatisticamente em pior situação. Naturalmente, os soviéticos também aproveitaram a oportunidade tentando doutriná-los e transformá-los em ativos para servir ao Estado soviético no futuro. Mesmo no início de 1943, estes programas de doutrinação começaram com a criação do chamado Comitê Nacional para uma Alemanha Livre, na cidade de Krasnogorsk, liderado pelo poeta alemão e comunista Erich Weinert, assim como também outros oficiais alemães que haviam sido prisioneiros. Ao mesmo tempo, foi criada a União de Oficiais Alemães, um grupo cujo objetivo era realizar campanhas de propaganda antifascista entre os prisioneiros alemães. Incluído nas fileiras deste grupo estava o famoso marechal de campo Friedrich von Paulus, o comandante do 6º Exército Alemão que havia se rendido em Stalingrado.
A União de Oficiais Alemães rapidamente aceitou os objetivos do Comitê para uma Alemanha livre e logo foi absorvido por ele. Esse comitê também foi um elemento chave no estabelecimento do governo da República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental e especialmente de suas forças armadas. Os prisioneiros de guerra participaram de escolas antifascistas e receberam literatura pró-soviética e, por padrão, anticapitalistas. Aulas de reeducação foram realizadas em todos os campos, lideradas pelos departamentos políticos que também estavam em cada um dos campos. No final, a doutrinação em si não levou a resultados significativos entre a maioria dos prisioneiros, embora mais de 70% deles tenham participado de algumas aulas de reeducação ideológica, mas muitos só o fizeram para tirar proveito, claro, de melhores alimentos, redução do horário de trabalho, a capacidade também de enviar mais cartas para casa e até mesmo a oportunidade de ser repatriado mais cedo. Entretanto, para aqueles prisioneiros que levavam as aulas a sério, eles poderiam ser enviados para um treinamento ideológico adicional em centros maiores, em Moscou, Khabarovsk, Krasnoyarsk e outras grandes cidades. Estes prisioneiros retornaram aos campos para atuar como instrutores ideológicos e após a sua libertação, esperava-se que agissem no interesse do socialismo uma vez que retornassem então aos seus lares. Mas até que ponto isso foi realmente eficaz? Embora houvesse alguns casos registrados de prisioneiros de guerra japoneses cantando o célebre hino da Internacional Comunista em navios que os levavam para casa, na maioria das vezes parecia que a maioria dos prisioneiros era bastante indiferente à propaganda. Os ativistas foram minuciosamente investigados quando chegaram em casa e forneceram pouquíssima ajuda para a União Soviética. Já a repatriação era um processo longo e muitas vezes doloroso para os prisioneiros alemães, mas mesmo assim, em 1947, ele já estava acontecendo. Os primeiros a serem liberados e enviados para casa foram os mais fracos e doentes, ou seja, aqueles que no final não estavam em condições de trabalhar. Segundo uma carta de Molotov a Stalin, escrita em 1947, até 800 mil prisioneiros de guerra alemães já haviam sido enviados de volta à Alemanha e em 1949, quando a República Democrática Alemã foi criada, apenas cerca de 85 mil prisioneiros de guerra permaneceram nos campos soviéticos, dado bastante discrepante quando se comparado com os dados retratados no início aqui deste vídeo. Estes prisioneiros restantes haviam sido condenados em sua maioria como criminosos de guerra, incluindo soldados da SS que foram condenados a longas penas de trabalho forçado, alguns com penas de até 25 anos. Foi somente com a intervenção do chanceler Konrad Adenauer da Alemanha Ocidental em 1956 que o último destes condenados seria então repatriado. Quanto aos prisioneiros de guerra japoneses, a repatriação começou em 1946, quando quase 20 mil prisioneiros já foram libertados. Isto foi seguido por outras repatriações, ano após ano, com a maioria dos homens enviados para casa entre 1947 e 1949. No entanto, os últimos prisioneiros de guerra japoneses restantes não foram enviados para casa até 1956, quando finalmente foi assinado um acordo entre a União Soviética e o Japão sobre o fim efetivo da guerra entre as duas nações. Mesmo antes do fim da guerra, Stalin havia dito aos aliados que precisaria de até 4 milhões de prisioneiros para serem utilizados na reconstrução do país, e isto se baseava num acordo alcançado na Conferência de Potsdam em relação às reparações. Esta mão de obra barata, quase gratuita, fornecida por estes prisioneiros foi fundamental para a reconstrução da economia soviética, também para o avanço da ciência e da tecnologia do país no contexto da Guerra Fria. Estes homens fazem parte da esquecida e obscura luta soviética pelo objetivo de se tornar uma superpotência global. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este
também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.